Olá pessoal, boa noite. Essa é mais uma Jane Austen Lives que eu estou aqui preparando para vocês com a convidada Júlia Romeu. Eu só vou aguardar mais pessoas entrarem. Nós vamos falar hoje sobre o livro que a Júlia traduziu, Um Quarto Só Seu, da Virginia Woolf. Oi Júlia, você é a primeira a entrar. Que pontualidade, muito bem. Nós vamos falar aqui sobre essa tradução e outras coisas que a Júlia preparou pra gente nessa noite. Essa tradução é do Bazar do Tempo. Nós temos também um convidado especial aqui, que é um gato, o Oliver Twist. Júlia, eu vou te adicionar e aí a gente já começa, tá bom? Só esperando a Júlia conectar aí. Olá, Júlia. Olá, tudo Tudo bem? Boa bem? noite. Boa noite. Seja bem-vinda para mais uma Jane Austen Live. Obrigada. É Obrigada uma por me chamar. satisfação. Uma satisfação poder ouvir você, ainda mais falando de temas tão agradáveis, e você, como é toda a sua experiência como tradutora, acho que só vai contribuir para enriquecer muito essa live de hoje. Eu queria te fazer um pedido. Apesar de algumas pessoas que já participam das lives assistindo, elas já te conhecem, mas eu queria que você se apresentasse. Ai, claro. Bom, acho que não precisa falar que o nome é Júlia Romeu, mas meu nome é Júlia Romeu. Eu sou tradutora, sou professora da UERJ, sou escritora também. Já traduzi mais de 40 livros, inclusive A Abadia de Northanger, A Juvenília e Emma da Jane Austen. E este ano saiu essa minha tradução, que a Adriana estava mostrando agora, desse ensaio da Virginia Woolf, Um Quarto Só Seu, que fica ao contrário aqui no Instagram. Era uma Que coisa que o coisa Instagram verdade! devia consertar. É mesmo. Agora, que coisa estranha. Todos os livros ficam ao contrário das lives, é uma pena. Mas, enfim, e que tem também 3 ensaios sobre grandes escritoras inglesas, e um deles sobre a nossa Jane Austen. E Isso. o outro sobre a Charlotte Brontë e a Emily Brontë, e outro sobre a George Eliot, que era o pseudônimo da Marianne Evans. Oi, Manu! Olha a Manu aí. Então, estamos todas aí, todas. Oi, Manu. Oi para todo mundo, boa noite para quem chegou e a gente não tem tempo, né, hábil para conversar. Beijo! Desculpa, não vou ficar fazendo isso o tempo inteiro, não. Tudo bem. Pode jogar com vai ser uma live muito divertida. O que eu queria dizer é que essa edição está maravilhosa, É acabamento verdade. maravilhoso. Bazar do Tempo sempre faz umas edições bonitas, né? E eu ganhei essa edição, ela veio com marcador, né? Ou de porta, para não perturbar. E essa bolsinha aqui, não sei se todos receberam, mas eu ganhei de presente da Jane, que está aí assistindo. Ai, E que legal. eu ainda não comecei a ler por causa da mudança. Estou fazendo até a live num lugar diferente hoje, porque Aham. eu não costumo fazer. Eu costumo fazer com livros, né? Bom, Júlia, seja bem-vinda. A gente vai ter aí uns 57 minutos agora para falar sobre essas escritoras maravilhosas. E eu queria te convidar para você falar do primeiro tópico, que foi a sua experiência de tradução de Um Quarto Só Seu. E a primeira coisa que eu queria que você falasse, aliás, a primeira não, uma que eu queria que você incluísse na fala é por que a escolha desse título. Olha, a Ana Cecília Pilizieri, que é a dona da Bazar do Tempo, me chamou para fazer essa edição, para fazer essa tradução. E me perguntou se havia outros ensaios da Virginia que eu gostaria de incluir na edição, e eu escolhi esses 3 porque são escritoras que ela menciona nesse ensaio, que é sobre mulheres escritoras, né? As mulheres e a ficção, e a história das mulheres na literatura. E ela fala dessas 3 escritoras, e esses 3 ensaios, que são até anteriores, na verdade, de um livro chamado A Common Reader, The Common Reader, que já foi traduzido para o leitor comum, porque vem de uma frase do Samuel Johnson. Então é o Samuel Johnson falando do leitor comum, e não necessariamente a Virginia Woolf falando dela como uma leitora comum. Mas são só ensaios sobre literatura, e tem esses 3 ensaios sobre essas escritoras. E quando a Cissa me chamou, eu perguntei, a minha reação foi assim: mas eu vou fazer isso? Né? E eu achei interessante porque eu tenho bastante experiência como tradutora, eu sou muito fã de Virginia Woolf,
A Socorro Racioli, que assina o prefácio, a grande Socorro Racioli, grande escritora, faz um prefácio lindo, muito sensível. Falou numa live que a gente fez para quem pertence ao Clube F. Esse livro foi lançado no Clube F, que é um clube só com livros feministas da Bazar do Tempo. Mas não precisa ser do clube para comprar. Quem pertence ao clube recebe primeiro e participa de lives do lançamento. Tem algumas coisas exclusivas. Mas a Socorro Racioli falou que quando a Cissa chamou ela, a Ana Cecília chamou ela também falou e eu falei, gente, a Socorro Racioli pensando nisso, né? Então é aquela coisa da síndrome de impostora que as mulheres ainda têm, porque eu acho que tudo bem a Socorro Racioli escrever esse prefácio, tudo bem eu fazer essa tradução também. Mas esse, para mim, o título é uma coisa que algumas pessoas perguntam. Na verdade, eu vim descobrir depois que a Denise Botman, que é uma grande tradutora, também traduziu esse ensaio com esse título. Mas o título que ficou muito na cabeça das pessoas é uma tradução recente que saiu pela Tordesilhas, uma capa rosa, uma edição super bonita. Eu esqueci agora o nome do tradutor. Que saiu com um teto todo seu. E eu não sei porquê, eu tinha a impressão, eu tenho uma regra quando eu traduzo livros que já foram traduzidos de não olhar as traduções. Eu não olho mais as traduções, antigamente eu até dava uma espiada, mas eu descobri que não me ajuda em nada e também me atrapalha, porque ou eu vou achar que a pessoa encontrou uma solução incrível e não vou conseguir pensar em mais nada, ou então eu não vou achar nada que me satisfaça. Então eu acho melhor não olhar, às vezes até olho depois. Mas então, sem olhar, eu tinha essa impressão que essa tradução, Um Teto Todo Seu, era da Denise Botman. Mas aí descobri que não, tem a Denise Botman aí concordando comigo. Eu acho essa melhor tradução para A Room of One's Own. Né? Porque esse quarto, esse room, ele pode ser só um quarto, ele pode ser só um cômodo, ele não precisa nem ser um teto inteiro. Né? Eu acho que assim, debaixo do meu teto, sob o meu teto, dá uma ideia de um lugar que é só seu, uma moradia que é só sua. E a Virgínia acha que a gente não precisa nem disso, a gente pode ter só um quarto, de preferência com uma porta que a gente possa trancar para conseguir escrever. Então, essa para mim é uma tradução que eu acho bonita e que eu acho correta. Não que eu ache Um Teto Todo Seu incorreta, mas eu prefiro a minha, para ser bem franca. Minha e da Denise. Eu te fiz essa pergunta porque eu peguei nessas edições ontem na livraria e aí eu fiquei, mas por que um teto, né? Se a palavra mesmo, ela traduzida ao pé da letra, é quarto. Né? E quarto, cômodo, né? Acho que ficou mais simpático até mesmo para poder abranger que não é a pessoa se ilhar numa casa só dela, e sim aquele cantinho que todas nós devemos ter para poder desenvolver essa escrita criativa como a Virginia Woolf fez, sabe? Então, assim, eu te fiz essa pergunta não como saia justa, mas para você explicar. Não, eu tô super acostumada com essa pergunta, porque todo mundo faz. E metade das pessoas vira e fala, também gostei. Então, eu acho que eu convenço a pessoa. Então, não sei, porque a pessoa sempre vira e fala, tem razão. Então, eu acho que eu tô ganhando as pessoas pro quarto. Muito bem. A Denise Marinho está aqui também e falou que a da Denise Botman saiu pela LPM, que ela ama e eu também amo. Amo a LPM. Olha, gente, nós temos efeito especial que hoje são os gatos, tá? Eles estão impossíveis hoje aqui. Ai, que bom. Sempre é bom ter gatos na live. Estranhando o apartamento, aí eles ficam buscando a janela. A gente não vai ficar sem assunto, mas se a gente ficar, sempre podemos falar dos seus gatos. Você está em BH? Você continua em BH? Estou em BH. Quão frio está aí? Porque aqui no Rio está frio. Olha, 8 graus essa madrugada. Caramba! Aqui, cariocas falecem. 12. Quando eu vou me recolher já tá 12. E onde eu moro é muito, muito alto. Então eu pego todo o vento, assim, pro quarto esquentar é só depois das 11 da manhã, assim, que bate o sol efetivamente, né? Que começa da tarde. Mas tá bem frio e bem Caramba, eu tô congelando aqui no Rio de Janeiro, que é uma coisa inédita. Meu pai, que é mineiro, tá reclamando de frio aqui no Rio, que também é uma coisa inédita. Então... Não é só o casaquinho jeans como vocês costumam usar, né?
que normalmente Não, o quê? resolve. O pessoal aqui faz 25 graus, o pessoal bota cachecol, luva, o pessoal tira as Bota. coisas do armário. Aham. Aproveita, gente, tá frio, vamos agora, senão. Como dizem por aí, a gente fica mais elegante, né, Júlia? Com Exatamente. frio. Essa tradução, quando você falou, eu estou voltando aqui na sua experiência, você falou da síndrome da impostora, mas eu acho que para uma pessoa tão experiente quanto você em relação a traduções, né, mais de 40 títulos, né, que você traduziu, Uhum. eu acho que é mais aquela coisa do desafio mesmo, de você não se achar, ai meu Deus, será que eu vou? Mas, por favor, continue aceitando esses desafios, essas traduções aqui, também que do meu lado. Essas traduções que contribuem principalmente para o universo, né? A literatura de autoria feminina, né? Que contribui Uhum. demais. Então, a gente precisa ter várias edições e É com... verdade. Quanto mais Olha, gente, traduções, eu não sou melhor. nada da Bazar do Tempo, né? Apesar da minha tia Gilda escrever para eles também, a Gilda Santos. Essa edição tá maravilhosa. E aí, agora com a Socorro Racioli fazendo a introdução e toda a parte interna, a divisão, né, digamos assim, das sessões, porque tem sobre Jane Eyre, George Eliot, Jane Austen, e o texto mesmo da Virginia Woolf faz esse livrinho aqui, que parece um livrinho de bolso, que tá invertido aí, vocês podem ver. É, Um ele livrinho ficou muito lindo. muito E ele é sim. muito recheado de coisas. Você estava perguntando sobre a tradução, né? E foi uma das traduções mais difíceis da minha vida. Hum, Virginia Woolf escreve de uma forma muito densa. Eu sou muito, muito fã, o que às vezes atrapalha, né? A Virginia está do lado da Jane no meu panteão. E eu, às vezes, essa coisa da paixão dá uma atrapalhada, porque você pensa, gente, como é que eu vou mexer nessa frase aqui? E a Virginia Woolf tem uma capacidade de botar cada palavra no lugar perfeito, as frases dela parecem um mosaico, então é meio complicado a gente chegar com o nosso cinzelzinho ali naquele mosaico e tirar tudo isso, do lugar e recolocar tudo no lugar. mesmo porque Mas tem que fazer. tem que fazer, é preciso para você verter esse texto para o português, é a sua versão. E eu acho que você sendo fã, pode ter algumas coisas que te prejudicam aí na hora do fazer, né, de tradução, mas eu acho que só ajuda e para a gente traz muita riqueza. Eu estou vendo um monte de gente comentar aí que eles estão lendo no Clube do Livro aí, na Colher de Chá Books, né? Essa edição especificamente e tantas outras aí, mas está só elogiando seu trabalho. Acho que ninguém precisa falar que você é uma super tradutora, né? A gente só Ai, tem que que bom, falar obrigada. thank you, né? A gente só tem que agradecer. Você falou que é professora da UERJ, né? Você está na literatura? Tô na literatura. Tá, você está Desde o lecionando, semestre passado, tô como que professora beleza. substituta. Tô adorando, tô E, amando muito. e você está fazendo doutorado também Também na tô literatura? fazendo doutorado na UERJ. Ah, que Entrei beleza. agora. Tô fazendo Uhum. doutorado e dando aula ao mesmo tempo, porque tá sendo muito rico. É muito legal essa troca com os alunos da graduação. Parabéns, Apesar viu? de ser online, né? Tem essa coisa Uhum. meio chata, mas também tem, pelo menos assim, esse lado de pessoas poderem assistir do Brasil todo. Então, vamos tentar tirar o melhor que a gente pode desse Sim. momento. Até agora mesmo eu estava gravando aula como dizem agora, não é fazer o upload, é para subir a aula. É, A gente não fala nem. Eu fico vendo as pessoas dizerem, vou subir a aula. Gente, mas não é fazer o upload da aula, mas enfim, aí meu nome agora já é é baixar e já é subir, já ficou. já ficou, exatamente. Agora, sobre os três ensaios, você poderia começar com a George Eliot. Por quê? Ela, talvez, das três, é a mais desconhecida. E é Uhum. George Eliot. Então, para as É. pessoas associarem essa mulher com um nome, né? Pseudônimo que ela usou masculino, já dificulta um pouco, apesar das imagens que são divulgadas dela, podem parecer um tanto quanto um homem excêntrico que usava um cabelinho mais redondinho aqui assim, né? Mas enfim, só para quem conhece de fato a gente tem que falar a Uhum. George Eliot, isso daria uma confusão muito grande no Brasil atualmente chamar a George Eliot, mas é para explicar, talvez começando com a George,
para que as pessoas que não conheçam, né, o texto dela, a escrita dessa mulher que teve que usar um pseudônimo para poder ser publicada, né, na verdade. Estou só esperando a Júlia voltar aqui, parece que deu um looping aí na conexão dela, a gente não está conseguindo, mas já já ela volta. Ela teve que sair, muito possivelmente por causa de problema de conexão. Então, esta noite nós estamos discutindo o fazer tradutório de Um Quarto Só Seu, traduzido pela Júlia Romeu, com 3 ensaios sobre Jane Eyre, O Morro dos Ventos Uivantes, sobre George Eliot e Jane Austen. Então, a gente tem aí uma série de coisas interessantes para falar nessa noite. Aí a Colher de Chá está dizendo que usou sim, o livro da Emma, né, que vocês usaram, que eu traduzi, e o Kindle pela Penguin, porque o da Júlia estava até um determinado momento, estava no Kindle, né, à venda, e né, no livro digital. E agora eu até vi ontem o livro da Júlia lá na livraria, e já vou comprar o meu online também, para poder ter mais uma edição. Porque as edições da Penguin são muito bacanudas, assim, no sentido de ter introdução, as notas de rodapé e tudo mais. Vamos aguardar, se os meus gatos permitirem, eu continuar essa live. Vamos aguardar a reentrada da Júlia. Se ela entrar, por favor. Aí, ela já entrou. Vamos aguardar a entrada da Júlia Romeu. Oi, Isso. seus gatos e a minha internet permitirem. Então, os gatos estão aqui, assim, a gente fala aqui em casa que eles começam a rave, mas hoje começou muito cedo. A rave aqui em casa é depois das 10, assim, quando Não todo tá, mundo... eu não tô ouvindo nada, engraçado. Eu acho que tá te incomodando mais, porque eu realmente não Sim, tô. é porque eles começam a subir nas coisas e o meu medo é de derrubar, porque não Ah, tem nada bom, no isso daí lugar aqui. realmente é um problema. Mas aqui eu comecei a falar, né, te pedir, não sei se você conseguiu entender Você o meu pedido. pediu para eu falar da George Eliot. Tá dando Isso, para mim entender legal? O sinal tá perfeito. bom? Uhum, Bom, eu sou muito apaixonada por George Eliot. O meu critério mesmo de escolha foi assim, essas escritoras para as quais ela dá muito atenção e que tinha esses ensaios sobre elas no The Common uhum. Reader, né? Porque ela fala muito da Afra Ben, que é uma escritora do século XVII, ela fala da Lady Winchelsea, escritoras que escreviam assim no século XVI, XVII, quer dizer, grandes precursoras das letras inglesas. Mas não encontrei ensaios dela só sobre elas. Enquanto Uhum. que sobre a Jane Austen, a Charlotte Brontë e a Emily Brontë e a George Eliot tinha. E ela considera, eu acho que ela tem uma frase que ela fala até as 4 grandes escritoras ou as 4 grandes romancistas, agora eu não me lembro, mas ela agrupa elas 4 numa Legal. categoria, num Uhum. quarto só seu. E aí eu falei, poxa, acho que vai ficar legal, vai combinar com esse ensaio maior, ter esses 3 ensaios. Sim. E eu sabia que a George Eliot, né, Jane Austen, não vou nem falar que Jane Austen é pop, mas inclusive do que as irmãs Brontë, bem menos conhecida. Mas a gente tem aqui no Brasil algumas traduções da George Eliot, inclusive uma minha. Eu traduzi Silas Marner para José Olímpio. E tem uma tradução maravilhosa do que para mim é a obra-prima da George Eliot, que é o Middlemarch, Uhum. que foi feita pelo Leonardo Frois e saiu pela Record, ganhou prêmio. Não me lembro agora se foi o Jabuti, mas enfim, uma tradução incrível, Uhum. difícil de achar, cara na estante virtual, mas que a gente pode reeditar, né? Record, alô, Record, fica Por aqui favor. o nosso pedido. Uhum. Essa obra-prima da George Eliot nessa grande tradução do Leonardo Frois, mas a minha do Silas Marner, que eu saiba, ainda está em catálogo, se quiserem dar uma olhada. É um livro Boa. adorável, adorável, uma história encantadora, Uhum. e ela escreve maravilhosamente bem. Eu acho que o parentesco dela com a Jane Austen é muito claro. Ela é um pouco menos engraçada, mas ela também sabe ser engraçada. Ela tem aquela escrita assim muito perfeita, né? Nenhuma palavra fora do lugar, não tem aquela coisa das Brontë, apaixonada, aquelas charnecas, aqueles morros uivantes das Brontë.
tem aquela coisa um pouco mais contida e um pouco irônica da Jane Austen, mas maravilhoso ao seu modo, muito peculiar. Então, como ela era uma das mencionadas e tinha esse ensaio sobre ela, eu até pensei, poxa, eu sei que ela é menos conhecida, mas como vai estar também dentro do contexto, junto com o Quarto Só Seu, Sim, que com certeza. fala razoavelmente sobre ela, eu acho que pode até ajudar a divulgar a George Eliot, né? Então, foi o meu critério de escolha dos 3 ensaios, foi assim, essas escritoras estarem mencionadas e eu achar que fazia bastante sentido junto de um Quarto Só Seu, que dava um livrinho legal. E esse livrinho, como você diz, é pequeno só porque ele é muito agradável, como a Malu disse, a Manuela, da gente manusear para ler, né? Muito mais Uhum, agradável do que um livro uhum. maior, porque ficaria muito Ah, pesado. eu acho que ele tá muito bom de manusear. Ele com essa capinha dura, mas sem ser pesada, né? Acho que ele tá muito legal. E eu também, eu sou a louca das notas, né? Se deixar, eu vou Isso. colocando nota. Eu Eu tô fiquei vendo aqui. muito feliz que muita gente falou que adorou as notas dessa edição. E Gente, nem sempre os editores me deixam colocar todas as notas que eu quero, mas na Bazar do Tempo deixaram. E eu acho que acabou que a numeração das notas não é contínua. Eles, uhum. a cada ensaio recomeça a numeração, mas eu acho que ficou com 155 notas, uma coisa assim no total. Então é muita Isso nota. mais o trabalho, né? Eu acho. Você Isso tá que, falando notas. desculpa, Olha, tem duas falhou um pouco. atualizações aqui que isso que você fez de colocar notas e a editora respeitar as notas enriquece muito o trabalho. Ah, eu Pode até também aumentar o acho, número de porque a gente páginas. pode. Ela nesse ensaio no Quarto Só Seu, e nos outros também, mas a Virginia cita muitas pessoas com as quais a gente não está familiarizado, que eram pessoas, mulheres importantes do movimento sufragista na época, ou políticos da época, que o leitor não tem a menor obrigação de saber quem são, né? E eu acho que Uhum, fica muito legal. Eu, como leitora, eu gosto, então, como tradutora, eu sempre coloco. uhum. Que bom. Olha, tem duas atualizações. A Lelinha está dizendo que o seu livro, a tradução do Silas, está no Kindle Unlimited, com a sua tradução. Estou sem óculos querendo ler. E também que parece que a editora Pinard vai lançar o Middlemarch com tradução do Leonardo Frois, que é essa que você disse que é muito boa. Ah, que legal! Puxa vida, que barato! Incrível! Qual é a editora? Desculpe. Peraí, deixa eu voltar aqui para Pinard. Não conheço. Olha, também não conheço, mas que maravilha. Eu fico muito feliz de saber que essa tradução vai voltar aí, Que bom, porque né? acho ela incrível. É. As traduções que são boas e, inclusive, referendadas por você, a gente tem que procurar. Eu posso que vai até aumentar de preço lá no Leonardo Frois distribuidor. pode confiar, gente, não tem erro. Que bom. Eu acho que esse livro, sem querer, como se diz, rasgar seda, como nós falamos aqui em Minas, para você, mas ele tem um diferencial por você ter incluído esses ensaios, né? Uhum, Porque uhum, seria apenas, não falando em grandiosidade, seria apenas a Virgínia. E os ensaios, eles ficam soltos. Como é que vai publicar um ensaio em livrinhos menores? Eu acho que não faz uhum, sentido você ter acrescentado. uhum. A, a Pinache está fazendo os lançamentos financiados pela Catarse, pelo que ela entendeu. Então, é uma editora independente, né? Ah, legal, legal. Bom, agora você ouviu, né? Eu Acho tô que vendo, eu tô vendo. Ah, não, gato não, não ouvi. eles miaram aqui. Mas, enfim, eu sou a louca tipo assim, ai meu Deus, vai derrubar alguma coisa e vai fazer super barulho. Mas tudo bem. Eu tenho uma gatinha, eu já tive uma gatinha que miava muito alto. Ela já entrou numa live com força, assim, uma vez. E E eu como fiquei se meio chama a sua... tensa. Ela chamava Carlota, ela já faleceu, ela já estava bem velhinha quando aconteceu esse episódio da live. Ela estava com Entendi. 22 anos. Meu Deus! Não, não, eu sempre tive gatos, mas eles sumiam, fugiam, né? Quando eu era adolescente, assim, eu não consegui Uhum. vê-los na idade avançada, assim. Eu tenho aqui o Oliver Twist e o Orfeu. O Oliver, você já imagina que é Ótimos nomes. espoleta, espoleta total. Ai, que gracinha. Tem que botar o, como é que chama? Aquele mais safado do Oliver Twist. Tem várias traduções para o nome dele, artimanhas, uns nomes assim que são um barato.
Uhum. É bem típico. A minha filha que escolhe os nomes dos gatos. Ah, legal. Já tive um chamado Fitzwilliam Darcy, mas Ah, Fitz também eu tive que acabei doando o Fitz, mas é eu, porque eu eu... já tive só um computador chamado Fitz. Ah, não, sério, podemos Sabe quando chamar você tem que dar o nome? Que nem você tem que dar o nome Aham. para o Kindle. Aliás, o nome do meu Kindle é Sim. Virginia Woolf. Ai, que barato. A Mas minha e aí é muito legal, porque aí eu compro o livro assim, aí fala, seu livro já foi enviado para Virginia Woolf. Eu falo, opa! Uau! O meu Wi-Fi aqui eu coloquei Austin. O Ah, Wi-Fi legal. especificamente. E as minhas máquinas de costura, elas têm nomes também. Aí, a que era da minha mãe é Rita Hayward. E a mais Que nova é Marilyn máximo! Monroe. É assim, a gente tem que botar nome nas máquinas. Dizem que tem que botar nome. Então, como a minha mãe se chamava Rita, aí Rita Hayward. E que ela é daquelas Singer pretas antigas. E a Aham. moderna eu coloquei de Marilyn para casar ali, anos Ah, 40. tá Assim, certo, combinou super. a louca, né? A louca dos nomes. Bom, a gente tem muita coisa para falar e as pessoas já conhecem um pouco sobre o Morro dos Ventos Uivantes, sobre a Jane Austen, mas a George Eliot é uma que a academia deveria explorar mais, né? Uhum. Na faculdade. Eu mesmo passei batida, assim, só ouvi em uma aula e só assim, as obras principais foram essa e pronto, acabou. Não tem, a gente não chegou É a ler. curioso, né? Porque a gente já tem, assim, as outras três escritoras, aliás, as outras quatro, se a gente incluir a Virgínia, né? Indiscutivelmente no cânone. Acho que as pessoas não passam hoje em dia por uma faculdade de letras, e especialmente por uma faculdade de letras em inglês, sem ler Virginia Woolf, Jane Austen, Charlotte Brontë, Emily Brontë. Eu incluiria George Eliot e incluiria a Anne Brontë, que é minha irmã Brontë preferida, sempre falo isso. Ai, que Né? legal. Saiu agora a minha tradução do Morro dos Ventos Vivantes, que foi Uhum. também uma tradução super desafiadora, maravilhosa, difícil de fazer. E quando eu traduzi a Juvenília da Jane Austen, eu também traduzia da Charlotte Brontë, né? No volumezinho da Juvenília, Juvenília de Jane Austen, Charlotte Brontë. Então agora, mas eu traduzi a Inquilina de Wildfell Hall, que saiu como a Senhora de Wildfell Hall, pela Record. Então, quando saiu agora o Morro dos Ventos Vivantes, eu falei que eu completei a trinca. Foi a minha terceira irmã Brontë. Mas eu acho esse romance da Anne maravilhoso Uhum. e defendo ele, assim, falo para todo mundo, tem que ler esse romance, é incrível, sabe? Se você gosta de Jane Eyre, se você gosta do Morro dos Ventos Vivantes, se você gosta de Irmãs Brontë, não deixe de Inclusive, ler saiu Anne. uma crítica, né? Você publicou uma crítica, eu não pude ler. Acho que foi nas suas redes sociais, um jornal que publicou, é isso? Sobre o Morro dos Ventos Uivantes? Não, eu publiquei uma tradução e saiu uma coluna de um jornalista falando do Morro dos Ventos Vivantes, das experiências de leitura do Morro dos Ventos Vivantes, e aí falando que agora ele leu pela terceira vez, eu acho, que ele tinha lido quando ele era bem jovem, tinha lido na faculdade e agora tinha relido na minha tradução. E aí ele Ah, muito falava. legal. Achei interessante porque ele colocava assim, ele falava muito da violência do livro, porque as pessoas Uhum. falam muito da história de amor do Morro dos Ventos Uivantes. E a Virginia Woolf fala uma coisa que eu acho incrível aqui nesse ensaio, que chama Jane Eyre e o Morro dos Ventos Uivantes, né? Mas ela fala muito sobre, ela não fala só sobre as obras, ela fala muito sobre as duas autoras também. Embora o da Jane Austen chame Jane Austen, o da George Eliot chame George Eliot, o das Irmãs Então, Brontë não chama as Irmãs Brontë, ou Charlotte e Emily Brontë, chama Jane Eyre e o Morro dos Ventos Vivantes, mas não fala só nessas obras, fala um pouco da vida das duas e tal. E ela fala uma coisa sobre a Emily, que eu não vou lembrar das palavras exatas da tradução, mas que é uma coisa assim, que ela era poeta e que por isso ela não tinha, assim, não sei se era bem a paciência de descobrir o que movia o ser humano. Porque uma coisa que me impressiona no Morro dos Ventos Uivantes é que eu acho sempre as ações das pessoas muito improváveis. As pessoas me exasperam muito. As pessoas, para mim, só fazem assim uma coisa, elas não são, nenhuma delas tem bom senso. Eu fico que nem aquelas pessoas que gritam com a tela do cinema, sabe? Eu fico traduzindo o Morro dos Ventos Uivantes falando, não!
Tira essa menina daí, que esse homem quer a desgraça dela, pelo amor de Deus, Uhum. sabe? Eu fico assim, gritando com os Que ótimo. personagens do Gordo dos Gigantes. E eu acho que esse diagnóstico da Virgínia sobre a Uhum. Emily, né? Assim, ela quer falar sobre o ódio, ela quer mostrar esses sentimentos, ela quer mostrar essa paixão que também é destruidora, terra arrasada, né? Uhum. E dane-se a probabilidade. E Então, eu Virgínia, também sou a favor super da Anne e fico com peninha um pouco da Virginia não mencionar a Anne, mas não podia botar, sabe, botar numa nota. Tem a Anne também, oi, uhum. né? Mas então estou Verdade. aproveitando para falar aqui também gostaria de falar assim, né? Acho que poderia sair mais edições dos poemas da Emily Brontë, que tem uns Sim. poemas lindos e a gente tem poucas traduções no Brasil. E a gente Eu esqueci tem que é o Vento da Noite, não é? é uma tradução, eu acho que chama Dentro da Noite, do Lúcio Cardoso, Uhum. que tem, Eu me assim, perdi aqui. relações de amor e ódio. Eu acho que é Uhum. Vento da Noite. Acho que é o Vento da Alguém procura Noite. aí pra gente. Eu Eu tenho, eu também acho tenho que aqui. Eu tô aquela com vontade de levantar, porque a minha estante é longe. Eu tô com vontade de levantar e não dá para eu tenho esticar no o braço e Kindle, mas pegar. vai ter jeito Eu de tinha que acessar. ter o poder Jedi, assim, do Yoda para E conseguir fazer fazer tchum e assim. pegar esse livro. Então, do Harry Aí a Potter, Manu assim. tá dizendo que foi a Record que lançou. É, Vento o da título é esse, Noite. O A Vento Record da Noite. relançou, é uma tradução antiga do Lúcio Cardoso, Uhum. mas ele faz uma tradução, ele faz quase uma adaptação, ele toma muitas liberdades. Essa edição da Record é interessante porque ela é bilíngue, então a gente Uhum. tem como ver o original, Sim. mas muita gente, a gente teve um clube que discutiu todas as obras das Irmãs Brontë, a gente discutiu essa tradução e muita gente, ai não, mas essa tradução é muito ruim, algumas pessoas gostam. A Denise Botman, que é uma especialista também, Lúcio Cardoso, tem um artigo lindo defendendo essa tradução. Ah, que Mas legal. eu acho que ela é meio que uma adaptação. Eu acho que a gente Uhum. merece ter mais traduções dos poemas da Emily Brontë. Até porque nessa edição do Lúcio Cardoso está longe de ter todos. Ela escreveu muitos poemas e ali é uma seleção. Sim. E tem uns E outros o esparsos Lúcio, por coletâneas aí por aí, mas não tem nenhuma edição assim das obras, todos os poemas da uhum. Emily Brontë. E eu acho que está merecendo. Eu estava dizendo, também acho, porque o Lúcio é fruto da geração que ele viveu. Então, com certeza, essa adaptação, ela também teve limitações, por isso que talvez ele fez determinadas escolhas aí linguísticas, né, para amarrar o texto do O Vento da Noite. Então, a gente tem que respeitar, porque não tem como. Cada geração vai traduzir um livro, não digo nem geração, talvez cada época. Vai, né? Por isso que é bom também ter essa renovação, né? Ter várias traduções. O Sim, por próprio favor. Morro dos Ventos Vivantes foi traduzido várias vezes, inclusive pela Raquel de Queiroz, mas aí eu fui lá e dei a minha contribuição. Sim, é muito comum José Olímpio convidar escritores renomados para fazerem traduções, né? Lá na década de 40, por exemplo, de Orgulho e Uhum, Preconceito, a Raquel de Queiroz quando traduziu Mansfield Park. E as pessoas tinham limitações que a gente não tem hoje. Primeiro, a uhum. gente tem a internet para É poder isso que eu ia pesquisar falar, também tem qualquer a pesquisa. palavra. E tem a questão da vivência também. Além de sermos leitores, né? Como tradutores sermos leitores, a gente também tem outras formações, né? Que Uhum, quando você vai pesquisar uma palavra X lá que está difícil de verter para o português porque não tem uma similar, dá para você consultar em outras versões e outras línguas, você consegue construir algo. Mas eles uhum. não tinham isso à mão, muito Ah, difícil. claro, claro. Era muito. Eu sempre falo, né, para os meus alunos de tradução, não tem desculpa para preguiça hoje em dia. Hum, Sem querer, né, me datar aqui, mas eu já fiz pesquisa em biblioteca, eu sou dessa época, gente. sim. Então, né, eu sei como é que era e eu sei como é que é hoje em dia. Claro Uhum, que também tem as armadilhas das pesquisas na internet, sim. a gente tem que tomar certos cuidados, mas não tem desculpa para, não tenho certeza, não tem desculpa para o chute. Sim. Vai pesquisar. Uhum. O que você acha? E aí eu acho que assim tá super válido, mas precisamos de uma tradução
de várias, né, traduções, mas Dos essa poemas da da noite, acho Emily. que até acrescentar mais textos, né, mais poemas da Emily para poder enriquecer. Elas são, assim, acho que depois da Jane Austen, elas são bastante conhecidas, né? Mas Uhum. são especificamente por determinados livros, assim, né? Não é só uma seleção de cada uma e olhe lá. E a Amy ainda, Uhum. de repente, fica de fora, né? É verdade. Eu acho que a gente só está caminhando para uma coisa que eu acho que é super bonita de acontecer, talvez algumas pessoas não entendam, que é essa ênfase que a gente tem que dar na literatura de autoria feminina por inúmeros fatores, inclusive questões históricas aí que elas, né? Olha, George Eliot, impedida de publicar como mulher, decide usar pseudônimo masculino, É. que a verdade era essa, né? No caso aqui, a gente tem todas essas autoras, nenhuma publicou com o próprio nome, com Uhum, exceção da Charlotte Brontë, em vida, né? uhum, Porque a Jane Austen era anonimamente, saía by a lady, por uma uhum, senhora. As irmãs Brontë escolheram pseudônimos que eram, assim, nomes meio que não eram nem de homem nem de mulher. A Charlotte publicou como Currer Bell, a Emily uhum. como Acton Bell, como Alice Bell, e a Anne como Acton Bell, Acton com A. E a Mary Ann Evans, que era o nome da George Eliot, publicou como George Eliot. Então, acho interessante isso, né, que essa coisa da autoria. E existe até um movimento de recuperar, no caso de autoras que ficaram muito conhecidas com o pseudônimo, de recuperar o nome verdadeiro delas. Então, hoje você já tem algumas edições no original, em inglês, que saem como Mary Ann Evans, com o nome dela em vez do pseudônimo. Que eu acho legal também. Eu acho que a gente deve se Sim. acostumar a falar Mary Ann Evans. Embora eu tenha Uhum. uma certa, como eu Conforme. aprendi muito, a George Eliot, a George Eliot, a Sim, George a de Eliot. só me vem a cabeça Mary Evans, aí vai ficar assim, quem é ela mesmo? Mas aí George Eliot já é automático, né? Acho que a gente agora, como professores aí que falam de literatura, no seu caso especificamente, né, que é professora de literatura inglesa, a gente tem a obrigação né, de sempre colocar essas mulheres em Uhum, pauta nas nossas aulas, uhum. nem que seja a título de sugestão. É, desses ensaios, você tem mais alguma coisa para falar? Olha, eu queria ler um pedacinho que eu Sim, separei aqui, ela tá falando dessa edição, tá, gente? Lógico, da ela tá edição que está aí ao contrário. Vamos mostrar de é, novo, a edição ao contrário da Bazar do Tempo. E aí, um dos meus trechos preferidos é difícil de escolher. Eu amo muito Um Quarto Só Seu. Eu acho ele uma obra-prima, uma coisa muito linda e perfeita, do início ao fim. Não só pelo tema das mulheres e a ficção, e toda a forma como ela constrói, como ela mistura ficção com o formato do ensaio, daquele jeito que só Virginia Woolf consegue, né? E o carinho, a admiração, a sororidade mesmo com que ela fala, de todas aquelas mulheres escritoras que vieram antes dela, daquelas que estavam escrevendo naquele momento contemporâneas e nas que viriam no futuro. Então ela uhum, fala para todos nós. E a Socorro, inclusive, fala disso no prefácio dela, uhum. né? Que essa carta da Virgínia ainda é muito relevante para nós. Alguém me perguntou numa entrevista quais escritoras inglesas você acha que devem alguma coisa a Virginia Woolf? Eu falei todas. Contemporâneas, eu falei todas. Eu acho que todas as escritoras inglesas e todas as escritoras de todos os países devem alguma coisa a Virginia Woolf, né? Mas no ensaio sobre a Jane Austen tem uma coisa que eu acho muito especial, que ela fala da juvenília. E Uhum. eu sou uma grande apaixonada pela juvenília. A primeira coisa, não foi a primeira coisa não, porque eu, na verdade, traduzia a Boadie antes, mas a primeira coisa que eu fiz para Penguin da Jane Austen foi a juvenília. Uhum. É, eu li a juvenília e pensei, gente, o que é isso, né? Como tem que traduzir, tem que divulgar, todo mundo tem que ler isso, é sensacional. Eu fico muito feliz porque até já saiu por outras editoras algumas coisas, Jack and Alice, saiu algumas coisas pela LPM.
Sim. Pelas Zahar, se não me engano, Amor e Amizade. É, Uhum. e eu acho que você vê ali aquela menina já, aquela escritora já, a semente daquela escritora muito nítida, aquele gênio, aquele Mozart, né? E você vê aquele humor, porque para mim esse é o traço mais marcante da obra da Jane Austen. Eu acho que ela é uma mestre do humor, acho que ela é uma das melhores escritoras cômicas, escritores, não só escritoras, da Sim. história. Então eu achei muito lindo quando a Virginia Woolf, ela tá falando de amor e amizade, e aí ela Uhum. fala, ela escrevia para todos, para ninguém, para a nossa época, para a época dela. Em outras palavras, mesmo tão jovem, Jane Austen escrevia. Ouve-se isso no ritmo, no talhe e na severidade das frases. Ela era meramente uma jovem bem-humorada, educada e gentil. Assim, não tivemos como desgostar dela. Para nós, foi apenas um objeto de desprezo. Que é uma frase de amor e amizade. Uhum. Uma frase assim, diz a Virginia Woolf, foi feita para durar mais do que as férias de Natal. Vigoroso, desembaraçado, hilário, chegando com liberdade às fronteiras do nonsense. Amor e amizade é tudo isso. Mas o que é essa nota que jamais se mistura ao resto, que soa nítida e penetrante ao longo de todo o volume? É o som do riso. De seu canto da sala, a menina de 15 anos ri do mundo. Uhum. Então eu Olha acho que isso bonito muito isso. lindo, né? Então é Uhum. só um gostinho, assim, de tudo que tem nesse livro. É um dos meus Queremos trechos ler. preferidos. Lê sim, você vai amar, não tem como. Ai, É não, só alegria, eu você já já sabe, estou né? amando. É aquela Uhum. coisa, Virginia Já Woolf estou falando de Jane amando. Austen, Sim. como não amar? Não Então, tem. como não amar? É verdade. Aí você eu já engato no próximo tópico que você enumerou aqui para a gente falar, que é a presença da Jane Austen nessa obra da Virginia Woolf, Uhum, porque a gente também, o perfil é sobre a Jane Austen, mas a gente está uhum, abrindo as nossas publicações, inclusive da revista Liter Austen, para publicações de outras escritoras. E por que uhum, só mulheres? Por uma questão de justiça social aí, de poder uhum. dar voz para essas mulheres de antes, de agora e das próximas que virão, das que estão lançando coisas que a gente ainda nem. Elas estão. São essas meninas de 15 anos aí que estão Que com estão todo mundo puxando para a escrevendo. sala, né? Então a gente tem que dar espaço. Acho que é uma das funções aqui de onde eu trabalho, que a gente privilegiar a edição de livros e escritoras mulheres. Né? Nós temos um grupo de pesquisa que chama Mulheres na Edição, aqui no Uhum, Cefet Minas Gerais, e na UFMG Mulheres em Letras, perdão, que é um grupo só para divulgar, pesquisar mulheres escritoras, porque muito precisa bem. dar a voz. Bom, fazendo mó jabá aqui dos grupos de Não é pesquisa, sem mas é disso que a problema. O gente canal é sobrevive. seu. Mas a gente sobrevive a disso, né? Então, assim, você acha que, aliás, o que você pensa a respeito dessa escolha da Virginia Woolf para falar da Jane Austen? Porque, assim, é uma coisa muito particular, mas você que estava dentro, dentro do texto, digamos assim, da Uhum. Virginia, acho que você Essa é uma pode boa falar. forma de descrever uma tradução. Uhum, Estar dentro do texto. sim, você estava ali dialogando. Mas, olha, eu, assim, fico muito feliz, muito satisfeita quando eu consigo encontrar alguém que ama Jane Austen tanto quanto eu. E Uhum, fiquei muito feliz e muito satisfeita quando eu soube, anos atrás, que a Virginia Woolf era dessas. Ela fala da Jane Austen com uma admiração, com um amor. Ela fala com muito amor, com muito carinho, com muito afeto de todas as escritoras que ela menciona. Mas ela volta muito a Jane Austen, não só num quarto só seu, mas em vários outros escritos. E uhum, dedicou um artigo inteiro para ela no The Common Reader, né? No livro dela só com ensaios sobre literatura. Então, eu acho eu acho que a Jane Austen tem um espaço muito grande aqui nesse quarto. Acho que ela tem um cantinho bem dela. E eu acho interessante, porque eu acho que talvez à primeira vista
a Virginia Woolf é uma escritora muito diferente da Jane Austen, mas a Virginia Woolf, na minha opinião, também tem muito humor, né? Inclusive aqui nesse ensaio, esse humor, essa ironia, quando ela fala do professor que está escrevendo sobre as mulheres, quando ela vai fazer a pesquisa, e aí ela encontra um monte de livros escritos por homens sobre as mulheres, mas nenhum livro escrito por mulheres sobre os homens. Então ela fala assim, por que será? Né? Como se ela não soubesse, assim, por que toda essa disparidade? Só pra Que lançar dúvida. curioso! Por que os homens têm esse fascínio, né, para Sim. escrever sobre as mulheres? Por que eles precisam se ver? Por que eles precisam ver o seu próprio reflexo espelhado nas mulheres? E ela admira muito a pessoa, as mulheres que com todas as dificuldades antes dela sentaram e escreveram. E ela própria Sim. teve essas dificuldades. Esse livro, esse ensaio, Um Quarto Só Seu, nasceu de 2 palestras que ela fez em faculdades para mulheres no Reino Unido, que era uma coisa ainda muito nova. E ela não tinha tido oportunidade de estudar numa faculdade. Os irmãos dela, quando foram a Cambridge, numa época, ela não era aceita, ela não podia estudar em Cambridge. Então, ali estava ela, né, já uma escritora consagrada, fazendo palestras para moças que estavam tendo essa oportunidade que ela não teve. E ela lembra disso o tempo inteiro. Ela fala de quão antiga e quão rica é a faculdade dos homens, e quão pobre e quão jovem é a faculdade das mulheres. E a Sim. gente sabe que, como você falou, né, que você lê Mulheres por uma questão de justiça, a Juliana Spor, que está aqui também, tem um grupo chamado Leia Mulheres, aqui no Rio de Janeiro, né, porque ele existe no Brasil inteiro. Ela é uma das mediadoras aqui do Rio de Janeiro, mas então também nasceu dessa ideia, Leia Mulheres. E aí sempre tem aquela questão, mas por que mulheres? Né? Por que não homens? Assim, porque os homens já estão em todas, né, gente? A Há gente muito não precisa tempo. parar para ler os homens, a gente já faz Sim. isso de qualquer forma. Mas então eu acho que ela tem esse respeito muito grande por quem veio antes dela, mas eu acho que ela tem assim esse amor especial pela Jane Austen. E não só por ela ser uma pioneira, porque afinal de contas ela é de uma geração anterior à da George Eliot e das irmãs Brontë, né? Ela teve também muitas pioneiras nas quais se espelhar, que ela, a própria Jane Austen menciona, principalmente na Parede de Northanger, que ela fala de várias obras escritas por mulheres, né? E é um livro sobre livros, e é maravilhoso, e os livros que ela menciona, a maioria dos livros que ela menciona são escritos por mulheres, então também tem aí já essa coisa devedora, né? Eu sou porque nós Sim. somos, eu tô aqui porque vocês chegaram antes. E a Virginia faz isso muito. Mas eu acho que tem muito essa admiração, eu acho que tem muito esse reconhecimento que assim, nossa, mas essa mulher era um gênio, hein? Caramba, com a Jane Austen. Que é o que eu sinto todos os dias na minha vida, quanto mais eu vou lendo. Quando eu fui fazer mestrado estudando Jane Austen, eu pensei, no final do mestrado vou estar de saco cheio. Aqui comecei o doutorado para continuar a estudar Jane Austen. Não me canso, né? E quanto mais eu leio, mais eu amo, mais eu descubro, mais eu fico feliz. Tô escrevendo livro sobre a Jane Austen e o feminismo, baseado na minha pesquisa de Por mestrado. favor, eu deixei para o final para contar, para você contar para gente sobre esse livro que O vai ser livro está publicado agora. saindo, está em gestação. Ai, que bom. E deve sair ou no segundo semestre, agora no final do ano, ou no início do ano que vem, no máximo. Tá andando. Eu estou mudando bastante. A minha dissertação, que foi escrita em inglês, está online, já no site da UERJ, se alguém quiser ler. Mas eu estou pegando, já tem muitas informações novas, estou mudando bastante a linguagem também para fazer uma coisa menos acadêmica e mais para um público mais amplo, né? E também com novas informações, novas leituras que acabaram acontecendo. E Jane Austen, o feminismo em Jane Austen, e eu botei um lugar só dela, em homenagem a um quarto Eu só seu. com Porque eu acho que a Jane certeza. Austen é E, única. uhum. Então, E eu por isso, acredito em que tem. homenagem à Virginia e também por causa dessa característica da Jane Austen. Sim, a Jane Sim. Austen, ela
não tinha um cômodo, um quarto só seu para escrever. Ela usava a sala de jantar da família e ela tinha uma peculiaridade ali lá deixa eu confirmar, em Charlton, que a porta rangia quando alguém abria. Então ela era avisada de que já tinha gente intrometendo ali. E aí, E é muito engraçado que a possivelmente. Virginia Woolf fala disso no Quarto Só Seu. Uhum, Ela fala disso no Quarto Só Seu. É legal você ter mencionado essa coisa da porta uhum, rangendo, porque ela até vira e fala assim. É, a Jane Austen escreveu nessas condições, né? Então, será que se ela uhum. tivesse escrito em outras condições, tendo esse espaço e tal, Tá. será que o Orgulho e Preconceito ia ser melhor? E eu acho legal porque ela fala que ela pega Orgulho e Preconceito, começa a ler Orgulho e Preconceito, e aí basicamente ela bota de volta na estante e fala, bom, não tem meio como Orgulho e Preconceito ser melhor. Ele já é tudo que, Uhum. né, um livro pode ser na vida. É a Virginia Woolf mais ou menos falando. Mas uma coisa que a Virginia Woolf estava trabalhando com essa informação que é das biografias dos sobrinhos, né? E que os biógrafos mais recentes às vezes falam, não sei bem se esse negócio da porta que rangia era mais folclore familiar, é uma história bonitinha que eles fizeram a tia Jane meio fofa, né? Sei. Tadinha da tia Jane, mas ela estava trabalhando com essas informações e ela não fala, porque os sobrinhos também não deram muita ênfase para isso, mas a Jane Uhum. Austen teve um grande ato na, 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 na produção dela. Ela escreveu muito até os 25 anos de idade, então inexplicavelmente ela parou, ficou 10 anos sem escrever praticamente nada, e depois voltou com força total, revisou todos os livros, publicou todos os livros, escreveu mais outros 3 livros, né, e foi publicando tudo uma atividade total, infelizmente morreu em apenas 6 anos. Parece E que só não estava escreveu mais ditando. porque não teve mais tempo, porque infelizmente, né, foi levada muito cedo, muito jovem, com apenas Sim. 41 anos de idade. Mas ela teve esse ato, e esse Uhum. ato coincidiu com uma época em que ela não estava morando numa casa, ela estava morando em Bath, ela estava numa cidade Sim. grande. Então, várias pessoas especulam que é justamente também porque ela não tinha essas condições materiais. Então, mesmo se a Uhum. porta rangesse, aquela mesinha que quem vai no museu em Charlton Isso. vê que é uma mesinha desse tamanho, né? E a gente fica até assim, gente, como é que dessa mesinha aqui saiu tudo aquilo? É uma mesinha tão Uhum. pequenininha, menor que a minha Sim. mesinha de centro, assim, sabe? Com aquele Sim. tinteirinho, assim, aquela peninha. Só É uma que mesinha de canto, dá de quase qualquer do jeito do brinquedo. forma, a Claire Tomalin, por exemplo, fala que ela tinha uma vida mais sossegada, recebia menos visitas, ela Uhum. fazia menos afazeres domésticos, a mãe dela e a Cassandra cuidavam mais da casa, ela tinha Uhum. poucos afazeres domésticos, então ela tinha, assim, um apoio e Sim. condições para escrever. E ela Uhum. precisou disso para escrever também. De fato, né? Mesmo até o que acontece hoje com as mulheres que têm que trabalhar em diversas áreas e gostariam de escrever, gostariam né, ter direito a essa voz aí, esse lugar de fala. Uhum. Só que hoje a gente sai de casa para trabalhar e naquela época os afazeres estavam dentro de casa, então tinha que ter esse combinado aí entre a mãe e a Cassandra Mas quando para a que a gente volta gente, para casa também tem que trabalhar, né, gente? Vamos combinar, jornada né? dupla, jornada tripla, isso ainda rola. Ainda precisa melhorar. Precisa ganhar mais e precisa fazer menos Sim, serviço de casa. tem que ter uma colaboração aí. O pessoal É, tá tendo anteriormente que você tem que fazer uma noite de autógrafos aí na Travessa, que é vamos para fazer. aí no Rio, né? Tem que fazer assim que a gente tiver disponível para poder aglomerar, né? Ai, se Porque Deus ainda quiser, quando esse livro sair, gente, já vai poder aglomerar, vai poder ter noite de autógrafo, vai ter lançamento online também, vamos fazer legal. tudo. Uhum. Ai, olha, essa conversa, todas as vezes que você participou comigo, é sempre agradável, porque a gente eu fico maravilhada de ver o quanto você tem para acrescentar, para falar, e olha que a gente nem dialogou ainda com a sua tradução, né? Nem li ainda para poder falar, olha, que legal que ela fez aqui, né? Porque a Vamos gente ter que acaba fazer outra tendo live, Adriana, depois que você ler. uma outra live do pós, né? Verdade.
Mas eu queria deixar com vocês os minutos finais para você falar alguma coisa que você deseja. Olha, ele tá querendo entrar aqui, ó, tá vendo? Olha só quem vai ser a estrela dos minutos finais Isso, aí. Oliver. Mas diga aí, além de te agradecer imensamente por essa oportunidade né, de partilha mesmo, queria deixar com você os minutos finais dessa live para você Olha, acrescentar o que Adriana, você queria te desejar. agradecer mais uma vez pelo convite. Fico sempre muito feliz com essa oportunidade de falar de Virginia e Jane Austen. Eu acho que esses dois livros, Um Quarto Só Seu e Um Lugar Só Dela, um já saiu pela Bazar do Tempo e outro que ainda vai sair, tem muitas ligações, né? Um é muito semente do outro. Então, fico muito feliz de ter vindo aqui falar dessa tradução que foi feita com muito carinho, com muito zelo, com muito amor, e desse livro que também está sendo gerado aí com muito amor, e que vamos fazer uma live sobre ele, Casar se Deus esses quiser. títulos. Com certeza, esses títulos eles vão se casar assim lá na Isso prateleira aí, das livrarias. um é Com semente da certeza. outra. Uhum. Eu tenho muito que te agradecer. Eu vou ter que, confesso que eu tenho que correr porque meu celular já avisou que a bateria já está em 10% e eu comecei com 62, toda feliz achando que ia Super dar, não dá. né? Super Não, tem que mesmo começar porque, com 100. Eu já né? caí Mesmo nesse problema, porque já o tive que esse problema. acontece? Eu fui conectar ali o cabo de energia e com certeza a tomada não está funcionando para, né, não conectar, não carregar esse tempo todo de live. Então eu queria que eu tenho uns ajudantes de palco aí que ficam seguindo as lives, a gente fizesse uma carinha para poder fazer um print screen. Alguém Legal, mas eu acho que podem. fica os comentários em cima de mim, não Eu fica. tirei aqui, tá um comentário. Ai, peraí, é verdade, peraí. Tem alguma coisa. Não. Eu Aqui, não posso aí, ó, fazer agora dá. porque. Por favor. A pessoa tem que clicar nos comentários e tirar, Ah, porque é? o meu Será que eu deu. consigo fazer isso? Não, aqui aparece denunciar comentário. Mas eu consegui, só tem um comentário de alguém que acabou de entrar, assim, avisando. Aí tá bem em cima do seu dente, assim. Se alguém puder dar um print screen, a Jane, por Eu exemplo, tô cheia que de é o seu. comentários aqui. Não, no meu, deixa eu ver se eu consigo. Aí eu não consigo. Tem esse defeito também nas lives, Faz o que a pessoa seguinte, de você baixo. coloca o livro do seu lado que eu faço o print screen do meu celular. Que eu não consigo fazer o print screen Ah, com tá, então beleza. E aí eu inverto a Boa. foto para Tá poder a capa ótimo. do livro. Isso. Meu Deus, achei Dá que tinha pra ver? saído da live. Assim, salvar. Deu. A Jane Ah, já deve então estar tirando beleza. aí, ó, fazendo propaganda dessa super tradução. Muito obrigada. E pessoal que queira entrar em contato, podem entrar em contato aí com o perfil da Júlia que está aí online. A gente vai marcar também nessa publicação aqui da live. Ah, Muito obrigada. legal. Boa noite a todos. Obrigada a E você, Adriana. Obrigada a todo aqueçam, mundo. se aqueçam Tchau, até a e se próxima. protejam. Tchau, É isso tchau. aí. Boa noite, gente.